O corretor precisa enxergar para o meio do texto que houve esse planejamento prévio, né? Esse planejamento prévio é você mostrando para o corretor que você se preocupou em oferecer para ele o melhor produto. Eu acho que o menino ele tem que pegar a proposta de redação. E uma coisa importante, tá? Se você não leu a proposta de redação dos últimos 5 anos, do ITA, né? Porque eu espero que você já tenha lido e tenha, inclusive, escrito, né? Mas se você não leu e não escreveu, pelo menos pegue os últimos anos para você ler a proposta, para você entender o que passa na cabeça dessa banca, para você entender o que chama a atenção dessa banca, né? Os assuntos relevantes para essa banca. Então, assim, é sempre aquela pessoa que está ali na sociedade. É uma pessoa que está na sociedade, ela está agindo na sociedade, é um cidadão, né? Que cidadão que é esse, como é esse cidadão que percebe a sociedade, como é esse cidadão que se relaciona com a sociedade. Então, se você não pegou as propostas antigas, vai pegar as propostas antigas, para você saber como que eles pensam, o que chama a atenção deles, o raciocínio deles, né? E pensar o seguinte, olha, vai com o coração aberto, sabe? Para poder fazer essa prova, né? Essa redação. Porque por mais que você ache difícil essa redação, que você ache difícil o tema, é um tema que as pessoas precisam ter condições de fazer. Afinal de contas, as pessoas precisam ser selecionadas, né? Então vai com o coração aberto, porque teoricamente está tudo ali na proposta de redação. Está tudo na proposta de redação, né? A frase temática já está direcionando, né? O que você tem que pensar, o que você tem que agir. Os textos motivadores estão ali para te dar um suporte do que você pode pensar, do que você pode imaginar, do que você vai ter que trabalhar dentro daquele tema genérico, né? Então, por isso que a interpretação ela é muito importante, mas vá com esse pensamento, né? A finalidade desse texto 1 é qual? Esse texto motivador 1 está me mostrando o quê? Esse texto motivador 1 está evidenciando o quê? O texto motivador 2 está evidenciando o quê? Mostrando o quê? O texto motivador 3 está evidenciando o quê? Tem qual finalidade? Qual que é o diálogo entre esses 3 textos motivadores? Qual que é a comunicação entre esses 3 textos motivadores, né? Qual que é o recorte temático que esses 3 textos motivadores estão fazendo? Isso depende de você, isso está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Entender o que eles querem. Então, treina isso agora com as propostas antigas, que você não vai escrever as propostas antigas, mas você vai fazer esse trabalho de interpretar as propostas antigas. E com esse coração aberto e confiante e acreditando, fazer uma introdução bacana, né? Fazer uma introdução legal, original, tá? Vamos pensar que a introdução é o primeiro contato que o professor tem com o texto, né? Vamos lembrar daquele ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, assim, vamos responder de cara o tema, vamos colocar de cara a resposta para o tema na introdução, para o corretor perceber que você entendeu o tema, né? Falar, graças a Deus, pelo menos esse entendeu o tema, porque tem gente que nem entende o tema. Tenta ser original. Se você já conseguir trazer informação diferente, legal na introdução, coloca na introdução, já demonstrando esse compromisso gramatical, né? É um professor de português que vai corrigir sua redação. E a gente acha bacana, sabe? Quando o aluno ele tem compromisso com a língua padrão, ele tem compromisso com a gramática. Nossa, que bacana! Esse menino tem compromisso com a língua padrão, né? Então, assim, eu brinco que o corretor, ele tá lá cansadíssimo, mal-humorado, lento e tem que corrigir aquele tanto de redação, ele tem que cumprir meta diária para corrigir redação, né? Então, ele tá lá cansado. Eu falo que se ele pega a sua introdução e se ele faz assim, né? Estica os braços, mexe com os ombros e dá uma risada. Pronto. Você já deixou o processo para esse corretor mais leve. Você já deixou o processo mais leve, né? Ou seja, a tendência desse corretor já é ir com o coração mais aberto para ler a sua redação. Ele é um ser humano.
Ele é um ser humano como outro qualquer, né? E é um ser humano que tem dia que está mal, que tem dia que está bem, tem dia que está cansado, e tem dia que está descansado. Vão facilitar o processo desse corretor. E a gente já começa facilitando o processo desse corretor quando a gente já tem o cuidado. Não é aquela introdução cheia de firula, não, gente, né? É uma introdução que ele consegue ter uma resposta positiva de você. Ó, esse menino entendeu o tema, que bacana, que bacana. Olha que o posicionamento dele claro em relação ao tema. Nossa, ele já antecipou para mim o que ele vai trabalhar no D1, no D2. Nossa, ele fez tudo isso com um vocabulário bem selecionado, com um compromisso gramatical. Nossa, ele trouxe essa informação diferente. Pronto. Né? Pronto. Já vamos tornar todo esse processo mais leve. E isso é para qualquer vestibular, para qualquer redação. Né? Seja a redação do ITA, seja a redação do Enem, seja a redação da FUVEST. Qualquer lugar, ele tem que ter esse compromisso de, o tempo todo, sinalizar, evidenciar para o corretor, usar estratégias que sinalizam, que evidenciam que ele pensou antes de escrever, que ele estruturou a redação antes de escrever, que a ordem dos argumentos não foi aleatória, que ele pensou para poder colocar naquela ordem, né? Que ele selecionou aqueles argumentos não foi à toa. O corretor precisa enxergar para o meio do texto que houve esse planejamento prévio, né? Esse planejamento prévio é você mostrando para o corretor que você se preocupou em oferecer para ele o melhor produto. A sua redação é o produto que você oferece para esse corretor, né? Então, ele precisa enxergar. Você precisa deixar essas marcas, tá? De que você está oferecendo o maior produto para ele. Afinal de contas, ele tem que ler o seu texto e sair convencido do que você está defendendo, né? Da sua tese, do seu posicionamento. E pensar, olha, sobretudo o Enem, que está trabalhando aí com não sei quantos milhões de candidatos. A redação é para incluir. A redação é para incluir, né? Então, se a redação é para incluir, o que a gente tem que pensar? Olha, tem que ser uma temática possível para os meninos escreverem. Os textos motivadores trazem tudo que os meninos precisam saber, trazem todas as respostas necessárias. Pensar o que eu posso acrescentar para esse corretor ver que eu leio, o que eu posso acrescentar para esse corretor ver que eu sou informado, o que eu posso trazer a mais para esse corretor enxergar que eu tenho uma visão crítica em relação à realidade, eu tenho uma visão única, ímpar, minha, que eu interpreto a realidade, eu consigo interpretar a realidade e me posicionar nessa realidade, me posicionar na sociedade, né? Então, assim, é mais fácil do que parece, é mais simples do que parece, muito mais, ainda bem, né? E pensar, eu tenho ali todas as respostas de que eu necessito, de que eu preciso. Eu só tenho que saber ler, enxergar essas respostas. É basicamente isso, né?